Bom dia, irmãos. Motivo de alegria estarmos reunidos, mesmo de forma remota, ainda seguindo os protocolos de segurança. Neste momento, vamos ter uma leitura da palavra do Senhor. Peço que os irmãos estejam abrindo as vossas Bíblias lá em Lucas, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isso, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de que quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, serás pescador de homens. E, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Irmãos, essa palavra é muito interessante. Na verdade, podemos extrair várias lições, várias aplicações para nossas vidas, né? Mas gostaria de chamar a atenção 2 coisas aqui. Primeiro, Simão Pedro, ele era um pescador já experiente, e aqui no versículo 5 diz, né? Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei as redes. Mesmo com toda a experiência de Simão Pedro, ele poderia questionar o Senhor Jesus, né? Senhor, não é bem por aí. E quantas vezes temos agido dessa forma, irmãos? Achamos que estamos no controle de toda a situação e questionamos muitas vezes Deus, o agir de Deus. Então, irmãos, o que podemos também aprender com isso? O Senhor muitas vezes nos chama para avançarmos as águas profundas das nossas vidas, nos momentos de tribulação, dificuldade, mas o Senhor está conosco, irmãos. Várias vezes passei por situações em que, naquele momento, humanamente falando, seria inviável de suportar, mas o Senhor esteve comigo. E com certeza cada irmão tem um testemunho a respeito disso. Então temos que ser perseverantes, confiar no que a palavra de Deus nos diz. E eu tenho certeza que de alguma forma Deus irá operar um milagre em nossas vidas, na minha e na sua, né? Que Deus nos abençoe, nos dê força e graça para avançar, e que tudo concorra para a sua honra e glória. Ainda gostaria de encorajá-los para que continuem participando do chat aqui no YouTube, até mesmo no grupo do WhatsApp da igreja, que compartilhem os seus pedidos de oração, os agradecimentos. Sabemos das lutas que os irmãos têm passado, em relação principalmente à enfermidade, né, à Covid, que possamos estar sempre colocando diante de Deus essas situações, e também os irmãos que agradecem pelas conquistas, pelas bênçãos concedidas pelo Senhor. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado pelo teu amor fiel e dedicado que dura para sempre, Senhor. Obrigado, Deus, principalmente pela preciosa salvação que temos em Cristo Jesus. Sabemos que não merecemos, mas pela tua graça que nos alcançou, Pai. Nos ajude nesse processo de santificação, e a nossa maior alegria, Pai, consiste em fazer a tua vontade. Nos dê força e sabedoria, discernimento, Pai. Que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que te amam, Pai. E que o teu nome seja glorificado em toda e qualquer situação, Pai. E que possamos experimentar essas águas mais profundas, pois sabemos que nesses momentos é que podemos extrair o real aprendizado, o crescimento espiritual provém desses momentos, ó Pai. Mas o Senhor está conosco, sempre nos dando força, Pai, e graça. Essa é a minha oração que eu faço em nome precioso de Jesus. Amém, Senhor. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, no seu sofrer participar, da sua obra vou cantar.
muito edificante, né, esses louvores que entoamos ao Senhor. E agora, irmãos, vamos ter mais uma palavra de oração, entregando ao Senhor os nossos temores. Oremos. Senhor, obrigado, porque apesar de nossa pequenez, nossa, muitas vezes, falta de fé, o Senhor nos tem sustentado, nos amparado, Pai. Aumente a nossa fé, Senhor, para que possamos melhor te servir. Senhor, em específico, lhe peço para aqueles irmãos que estão enfermos, aqueles irmãos de mais idade, que o Senhor esteja dando força, Pai, restaurando-lhe, ó Deus, a saúde e o vigor, ó Pai. Ser nessa situação que convivemos, ó Pai, com a pandemia, que o Senhor esteja dando discernimento aos governantes, que ajam, Pai, de acordo com a Tua direção, Pai. Sabemos que isso tem afetado diretamente as famílias, muitos estão perdendo o emprego, ó Pai, e ficamos perplexos diante disso. Primeiramente, lhe pedimos que o Senhor esteja dando paz ao coração neste momento tão difícil. E se for a Tua vontade, Deus, que recupere, que estejam logo empregados, ó Pai, que toda essa situação seja apaziguada, Pai. O Senhor está no controle de tudo e sabemos que tudo concorre para a Tua honra e glória, Senhor. Ser com os irmãos que estão enfraquecidos na fé, abatidos espiritualmente, também que o Senhor esteja restaurando essas vidas, devolvendo novamente a alegria da salvação, ó Pai. E essa é a nossa alegria, ó Pai, fazer e estar em comunhão com o Senhor. E que logo, Pai, em breve, essa situação ela possa finalizar e juntos glorificarmos ainda mais o Teu nome, Pai. Obrigado por tudo. Em nome precioso de Jesus é que eu oro. Amém, Senhor. Amém. Bom demais orarmos ao Senhor, né? E ter a plena convicção de que Deus, o Senhor, Ele nos ouve, né? Você sabia que só essa semana nós já entregamos 6 cestas básicas para famílias que estão passando por dificuldade? E talvez nós temos a oportunidade de abençoar mais pessoas por causa da tua fidelidade. Eu queria desafiar você que pode sim ofertar uma cesta básica, que você possa de alguma maneira enviar esse recurso. Talvez você vai fazer isso enviando itens da cesta básica para que nós possamos cuidar de mais pessoas que estão passando por luta nesse tempo. E ao mesmo tempo que eu tenho aqui uma palavra de gratidão por tudo aquilo que você tem feito, pela forma como você tem sido fiel na entrega dos seus dízimos e ofertas. Nós somos gratos como igreja por causa da tua fidelidade. Nós podemos estar aqui neste culto online e nós podemos continuar mantendo os nossos missionários espalhados pelo mundo. Esses homens e mulheres de Deus que são sustentados por causa da sua fidelidade. Agora eu queria desafiar você que tem passado por lutas nessa área. Você está passando por desemprego aí dentro da tua casa? Você está passando por momentos em que as suas finanças são totalmente desajustadas? Está passando por crise dentro do trabalho, está com medo? Esse é o momento que nós, como povo de Deus, nós vamos interceder especificamente por isso. Sabe por quê? Porque eu desejo do fundo do meu coração que você experimente a plena liberdade em Cristo, de que Deus Ele tem cuidado de você. Existe algo que você precisa fazer? Abrir mão, entregar ao Senhor, eu queria que você fizesse, mas crendo que Deus pode agir na sua vida. E nós, como igreja, nós estaremos orando agora para que Deus traga de uma forma muito especial a solução para a tua dificuldade e a paz para o teu coração. Vamos orar a Deus? Eu oro a Deus com gratidão no coração por cada família da Igreja Batista Prudentina que tem experimentado a fidelidade e a regularidade na entrega dos dízimos e ofertas. Deus, é com gratidão que nós chegamos diante do Senhor, ó Deus, agradecendo por essas pessoas, que o Senhor possa visitá-las, ó Deus, e esse coração, ó Deus, temente, Deus, e obediente ao Senhor, possa, Deus, se perpetuar, Deus, para a glória do Teu nome. E ao mesmo tempo que nós oramos por essas pessoas que estão precisando de ajuda nessa área, Deus, os visite. Deus, obrigado porque o Senhor nos proporcionou como igreja o privilégio de abençoar famílias que estão passando por momentos de dificuldade, Deus. Obrigado porque a Tua igreja tem feito isso. E eu oro por essas famílias, ó Deus, que estão ali com dificuldades, talvez passando momentos de medo dentro do trabalho, que o Senhor possa visitá-los com a convicção, Deus, de que o Senhor é um Deus presente, possa suprir, Deus, as necessidades de cada um deles. É a oração que fazemos em nome de Jesus.
Amém, Senhor. No mundo ainda existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito, inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, o seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo
bom demais nós podemos adorar a Deus juntos. E este é o momento de partilhar um pouco da palavra de Deus, aprender ensinamentos da parte do Senhor para a nossa vida. E hoje nós vamos refletir um pouquinho a respeito do livro de 2 Reis. Os 6 primeiros capítulos vão trazer histórias especiais do agir de Deus, da presença de um Deus muito ativo na vida do seu povo, que passava por tempo de dificuldades. E o tema da mensagem de hoje é Vendo o Invisível. E tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, que ver o invisível implica em deixar de lado a razão e experimentar o sobrenatural de Deus, o sobrenatural do Senhor. E hoje nós vamos meditar um pouquinho a respeito de uma história da palavra de Deus que vai nos ensinar um pouquinho a respeito disso. E o personagem dessa história é Eliseu, um homem temente a Deus, um discípulo do Senhor, que presenciou diversos milagres da parte de Deus. E ele teve um bom professor, um bom discipulador, que foi Elias. Nós compartilhamos poucos dias atrás, numa das nossas mensagens ali do Deus provedor. E eu queria desafiar você desde já a poder ler esses 6 capítulos de 2 Reis, que você vai ver ali muito do agir de Deus. E cá entre nós, momentos como esse que estamos vivendo, nós precisamos cada vez mais fortalecer o nosso nível de intimidade com o Senhor, para que a gente possa também sentir dentro do nosso coração aquilo que Deus faz, aquilo que Ele pode fazer. E através das experiências que nós vamos ter na palavra de Deus, o Senhor Jesus vai nos abençoar, Deus vai cuidar de nós e trazer esse sentimento da presença de Deus muito forte dentro do nosso coração, porque Eliseu também presenciou a ação do Senhor de uma forma muito poderosa ali. Aquele contexto era o contexto em que o profeta, ele estava ali junto com um discípulo ali numa cidade, e a cidade ali, aquele povo de Deus, ele estava em guerra contra o rei da Síria. E o que estava acontecendo ali? Sempre que o rei da Síria bolava uma estratégia contra o povo de Deus, Deus graciosamente revelava a Eliseu e contava ao rei de Israel tudo aquilo que era planejado contra ele. Ou seja, o rei da Síria fazia armadilhas e Deus revelava ao seu profeta Eliseu e ele contava ao rei. E isso gerou dentro do coração do rei da Síria um sentimento de indignação. E ele queria descobrir quem era o infiltrado dentro do reino dele, que todo o planejamento que ele tinha para destruir aquela nação era revelado, quando na verdade não existia infiltrado. Era o Senhor Deus poderoso que revelava tudo ao profeta. E Deus havia livrado ali aquele povo por diversas vezes. E de repente, dentro da história vai começar que aquele rei queria destruir a vida de Eliseu. E começa ali uma perseguição. E no versículo 15 do capítulo 6, a palavra do Senhor vai dizer que o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía viu uma tropa de cavalos e carros de guerra que havia cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ai, meu Senhor, o que faremos?" E o profeta respondeu: "Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." E Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos dele para que veja." E então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou: "Senhor, fere estes homens de cegueira." E então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: "Este não é o caminho, nem esta cidade que procuram. Siga-me e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando." E os guiou até a cidade de Samaria. E assim que entraram na cidade, Eliseu disse: "Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver." Então o Senhor abriu-lhe os olhos e eles viram que estava dentro de Samaria. Esse é um texto que vai mostrar que ver o invisível implica em buscar ter um relacionamento com Deus. Essa história que narra essa experiência de Eliseu com o seu discípulo vai mostrar claramente isso. O versículo 17, a palavra de Deus vai dizer: "E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja." Ele estava orando ali pelo seu discípulo. E a palavra de Deus continua dizendo: "Então o Senhor abriu os olhos do rapaz,
que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Toda essa história é recheada do discipulador aqui chamado Eliseu, com o nível de intimidade que ele tinha com o Senhor. E ele começa ali a revelar, a mostrar para aquele discípulo um jeito de viver de acordo com aquilo que Deus tinha. Aquele jovem, a palavra de Deus vai dizer que ele acorda e quando ele abre a janela, ele dá de cara com o exército inimigo o cercando. Agora, quando eu olho para toda essa história que vai relatar ali no livro de 2 Reis, nós vamos ver que esse não era o primeiro momento em que Eliseu estava vivendo uma experiência com o Senhor. Ele havia já presenciado milagres da multiplicação do azeite da viúva. Ele havia presenciado, e Deus usado a vida dele, quando ele curou Naamã, um comandante do exército inimigo. Ele presenciou a ressurreição do filho da Sunamita, uma mulher que o recebia enquanto ele estava durante as suas viagens. E por isso ele experimentou a marca do cuidado de Deus em sua vida, livrando e o protegendo. Ele desenvolvia essa fé, essa convicção, essa certeza. Eu gosto muito de frisar que o relacionamento profundo com Deus vai trazer esse tipo de marca, onde o nosso coração vai conseguir ver o invisível. E isso nós estamos falando de fé. Aquela mesma fé que Hebreus no capítulo 11, ela fala a respeito dela, que diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eliseu tinha isso dentro do coração, Eliseu nutria isso. Ele tinha uma certeza tão grande de que Deus estava com ele, que ele não duvidava de que Deus podia fazer aquilo que fugia do poder da humanidade, daquilo que os homens poderiam fazer. Essa era uma realidade na vida daquele profeta e ele conhecia de perto quem era o seu Senhor. Deus começa a usar a experiência da profundidade do relacionamento dele para trazer àquele discípulo ensinamentos preciosos da marca de Deus. E ele começa a ensinar aquele jovem a crer que Deus estava no controle, independente da circunstância. Aquele jovem que estava com ele dentro daquela casa, ele viveu uma grande oportunidade de presenciar uma ação de Deus que Deus havia revelado, por conta da oração do profeta, que ora dizendo, Deus abre os olhos dele, para que ele possa ver, Senhor, abra os olhos. Nos dias em que nós estamos vivendo, você acredita que Deus pode agir da mesma forma, revelando aos seus filhos que Ele está no controle? Quando bate dúvidas dentro do teu coração, quando bate incertezas e insegurança, como você tem agido? Como você age ou tem agido no meio dessa pandemia? Será que o desespero tem tomado conta do teu coração? Ou você crê que existe um soberano Senhor que, mesmo com tudo que está acontecendo, tem agido de uma forma muito especial para cuidar dos seus filhos? Que oportunidade essa história de Eliseu ela vai trazer para os nossos dias. Relacionamento com o Senhor nos leva a experimentar o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Quando eu falo isso, eu estou falando de intimidade, sim. Eu estou falando que o nosso relacionamento com Deus vai nos levar cada vez para mais próximo do Senhor e ter a certeza que Ele está conosco, mesmo nos momentos em que nós estamos vivendo. Aqui em Presidente Prudente, dentro do nosso estado, as notícias não são boas, não é verdade? E às vezes o sentimento que vem no nosso coração é aquele mesmo daquele jovem dizendo, meu Senhor, o que será de nós? Agora, quando nós nos relacionamos com Deus, nós começamos a crer no Senhor, porque o amor dele nos envolve de tal maneira e o nosso coração começa a sentir a profundidade do cuidado de Deus na nossa vida, a certeza de que a presença do Senhor, ela vai garantir para nós a certeza e a convicção de que o Senhor está conosco. Quais são as certezas dentro do teu coração? Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo algumas certezas. Eu tenho a certeza de que Deus, independente da circunstância, vai continuar a nos sustentar. Ele vai nos proteger, nos conduzir, porque o Senhor, Ele nos ama. A palavra de Deus não muda no meio da pandemia. E Ele é o Deus também que vai quebrar o nosso coração,
vai fazer com que o nosso coração experimente no mais profundo da nossa alma a presença de Deus, e Ele pode nos levar a um relacionamento tão profundo, tão íntimo, que Ele começa a revelar coisas aos nossos corações. E aí o nosso coração é envolvido com o amor, com o enchimento da presença desse Deus dentro da nossa vida. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Será que você precisa, numa manhã como essa, experimentar um relacionamento mais profundo com o Senhor? Será que aquilo que está faltando dentro do teu coração é uma busca mais intensa da vontade de Deus na sua vida? O teu coração está em paz, na plena certeza de que você está vivendo a vontade de Deus nos dias em que você vive? Mesmo no meio desse caos que nós estamos vivendo, dessa calamidade na área da saúde, existe como eu e você nós percebermos a marca do cuidado de Deus, a provisão do Senhor dentro da nossa vida, dentro dos seus negócios, nos seus relacionamentos, na sua família, até mesmo nos momentos em que nós estamos experimentando perda. Deus está presente, o Senhor não se alegra com a tristeza do nosso coração. Eu acredito piamente que Deus não nos permitiu chegar onde estamos, simplesmente para viver uma vida de medo. Ele deseja construir dentro do nosso coração a mesma certeza, a mesma convicção que Eliseu tinha, de que o Senhor jamais iria faltar, porque Ele sempre está presente. Por isso Eliseu conseguia ver o invisível. Talvez esse seja o desafio que eu e você nós temos nos dias em que nós estamos vivendo, de poder enxergar que é possível experimentar o cuidado e o sobrenatural de Deus quando nós nos aproximamos de Deus e nos relacionamos com esse Senhor. E além desse relacionamento e dessa intimidade, ver o invisível implica em nós termos a coragem de encarar a verdadeira realidade da nossa vida. O versículo 15 vai dizer: então exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? Aquele discípulo de Eliseu, ele olha para aquela situação com os olhos humanos, baseado naquele que é o entendimento que ele tinha, e ele percebe que a estratégia humana não iria funcionar. Ele estava olhando com os olhos que ele tinha com os olhos humanos. E sempre que eu e você, nós estamos olhando para as circunstâncias da nossa vida, para as batalhas e para os gigantes que vêm sobre nós, do jeito humano, o nosso coração se enche de medo, se enche de desespero. E nós não conseguimos mais ter esperança, porque os dias em que nós vivemos são dias maus. Não é assim? No meio desse caos que nós estamos vivendo, pessoas perto de nós, gente que amamos, pessoas que têm passado por momentos de enfermidade, estão passando por insegurança de não saber se haverá tratamento, pessoas que estão experimentando a dor da morte dentro de casa, pessoas que estão sofrendo o desemprego e pessoas que estão sofrendo por enfermidades que não tem nada a ver com o Covid e não têm tido o atendimento necessário que elas precisavam. Nós nunca vivemos um número tão grande de perdas em nossos dias, de pessoas perto de nós. Você tem pessoas que você perdeu nesse último ano? Pessoas que você conhecia, que talvez já viveu perto de você? Pessoas que fez parte já da tua vida? Esse é um tempo de nós lamentarmos sim a perda dessas pessoas, mas de nós clamarmos por uma ação especial de Deus, para olhar com os olhos da fé para a circunstância que nós estamos vivendo. Era isso que o profeta estava ensinando àquele discípulo, que sempre diante dos desafios e que causam medo dentro do coração, nós temos que aprender a orar ao Senhor e a buscar no Senhor a solução e o cuidado para a nossa vida. Eliseu, ele tinha essa convicção. Ele tinha essa convicção e ele se submetia somente ao Senhor, e ele agia de uma forma ousada para que anunciasse sim as verdades de Deus. Ele não se submetia à tirania daquele rei da Síria. Por isso ele não fugia da batalha, ele não negociava, ele não fingia que estava tudo bem. E acima de tudo ele confiava em Deus, o que não levou o coração dele a um desespero.
Ele acreditou que aquela experiência redundaria em glória para Deus. A nossa vida é sempre assim. Nós sempre temos essa oportunidade de glorificar a Deus com a nossa vida. E o final dessa história foi uma dessas histórias da palavra de Deus que vai mostrar o povo dele sendo cuidado e Deus agindo de uma forma especial. Eliseu, ele encarava aquela realidade de frente. Ele não fingia que não estava acontecendo. Como que você enfrenta os seus problemas? Você encara e busca solução em Deus e na presença de Deus? Ou você age simplesmente desesperado, sem saber para onde você vai diante daquela situação? Ou será que você simplesmente finge que o problema não existe, empurra do jeito que dá e vai levando a vida de um jeito que vai se esbarrando aí pelos barrancos da vida? Eu me lembro de uma fase da nossa vida que a nossa família passou por uma dura realidade em que a gente teve sérias dificuldades com finanças. Na verdade, nós nem sabíamos como sair daquele momento em que nós estávamos vivendo. Nós não tínhamos coragem de tentar descobrir. Nós não tínhamos coragem de tirar extrato do banco, porque nós tínhamos medo. Nós havíamos sido paralisados pelo medo, porque nós tínhamos chegado no fundo do poço. E às vezes o medo nos paralisa e faz com que a gente tenha a atitude de não encarar o problema de frente. E isso não vai resolver, só vai piorar. E naquela situação, Deus colocou pessoas perto de nós, um casal em especial, Paula e Marta Ormerode, que foram instrumentos de Deus dentro da nossa vida. E de repente Deus usa toda aquela situação para nos ensinar a olhar para os problemas da nossa vida do jeito de Deus, não simplesmente com medo de tirar extrato do banco, mas com a certeza de que Deus poderia usar aquela situação para abençoar as nossas vidas. Mais do que aprender a lidar com as nossas finanças naquela situação, Deus nos ensinou algo muito maior, que era nós encararmos o nosso problema de frente, porque Deus estava conosco. É assim que nós temos que agir diante das situações, das diversas situações da nossa vida. Sabe por quê? Fingir que o problema não existe só vai piorar a situação. Se Eliseu e aquele servo tivessem olhado o exército e ele simplesmente se desesperado ou fingisse que aquilo não estava acontecendo, a história não teria terminado como terminou. Mas hoje nós estamos aqui lembrando da atitude desse homem de Deus, trazendo ensinamentos para aquele discípulo. Será que daqui a alguns meses, alguns anos, nós vamos estar ouvindo a sua história de como Deus agiu, levando você a ver o invisível, experimentando o poder de Deus dentro da sua vida, dentro da sua história, na sua casa, nos motivos que você tem apresentado diante de Deus? Será que o Senhor vai usar daqui a algum tempo a sua história para abençoar pessoas? Da mesma forma como Deus usou a vida daquele servo? Ah, Senhor, abre os olhos dele para que veja. O primeiro passo que eu e você nós temos que dar para vencermos as nossas lutas é sair da negação, é nós reconhecermos sim que nós temos uma dificuldade, encarar a dura realidade, por mais tenebrosa que seja. Quando nós reconhecemos isso, o nosso coração está aberto para que Deus comece a agir dentro da nossa vida. E aí nós vamos ganhar força para começar a lutar, para procurar ajuda, para orar, para clamar ao Senhor, para colocar o nosso coração diante de Deus, para nos posicionarmos espiritualmente e nos colocarmos à disposição do Senhor para sermos usados. Se você tem passado por duras lutas dentro do teu coração, Deus pode usar essas lutas para abençoar pessoas. Eu tenho dito isso, que Deus não nos coloca em situações difíceis ou em desertos na nossa vida simplesmente por um acaso. Deus deseja usar toda e qualquer situação da nossa vida. Por isso que eu gosto de dizer que ver o invisível nos leva a encarar as lutas e batalhas que nós estamos vivendo de frente. E o mais maravilhoso é que com a intimidade que desenvolvemos nos processos de luta, Deus nos torna capazes de ver com os olhos da fé a vitória que o Senhor tem preparado para nós. E aí nós estamos diante de uma linda situação, de não simplesmente nos relacionarmos com Deus, não simplesmente de nós nos posicionarmos e irmos encarar de frente os nossos problemas, mas de crer que o Senhor fará o sobrenatural acontecer.
Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Por maior que fosse o exército que o estava cercando, aquele homem de Deus tinha a convicção de que o exército do Deus soberano Senhor era muito maior. E é esse mesmo exército que está lutando em meu favor e em seu favor. Por isso não podemos ter medo, simplesmente nos desesperarmos, porque o soberano Senhor está do nosso lado. Deus, Ele é contigo para guerrear, para que você possa vencer as batalhas que você tem enfrentado e irá enfrentar. Com Deus, a vitória é garantida. Nesse texto que nós lemos, a realidade de Eliseu e do seu discípulo era de encarar aquela batalha contra o cerco do rei da Síria. Olhando para a sua história, quais são as batalhas que você precisa enfrentar? Quais são aqueles sentimentos que talvez tenham trazido paralisia dentro do teu coração, onde a sua vida talvez já está enfrentando um cansaço dessa quarentena, que está todo mundo doido para voltar ao normal a vida. E nós sabemos que isso não vai ser tão rápido. Será que o exército que tem cercado a sua vida e o teu coração é a solidão? Você está entrincheirado e cercado e não tem visto solução? Será que talvez o que tem cercado você é a luta no teu relacionamento conjugal e você não tem mais sabido como agir com a tua esposa, com o teu marido? Talvez você não tenha mais como saber e agir de uma forma sábia com os seus filhos e filhos com os pais, e de repente você se sente cercado com o exército inimigo. Talvez a sua realidade é por causa do desemprego, por causa da crise financeira, desespero por causa dos negócios. A minha oração nessa manhã é a mesma oração de Eliseu para com seu servo: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Talvez por vontade própria, dentro do teu coração, você nem queria estar participando deste culto online. Talvez você não tenha nem forças mais para tentar reagir do momento em que você está vivendo. Mas eu gosto muito e eu creio na palavra de Deus. E ela nos proporciona momentos como esse, onde nós estamos diante de situações que Deus prepara, o próprio Senhor prepara, para renovar a nossa fé e fazer com que a nossa caminhada se torne uma caminhada possível, vendo o invisível na presença de Deus. Creia, Deus pode fazer o sobrenatural acontecer na sua realidade. E eu quero desafiar você mais uma vez, leia os primeiros 6 capítulos de 2 Reis, ainda hoje, neste domingo. Deixe Deus falar contigo de todos aqueles milagres e ações sobrenaturais que Deus realizou ali naquele lugar. Ele pôde fazer um machado flutuar nas águas. Ele pôde trazer vida aos olhos humanos, mesmo quando só conseguia enxergar morte. Ele pôde multiplicar o pouco em muito para a glória de Deus e curar a vida de um jovem, ressuscitar para a glória de Deus. O mais fantástico e emocionante é que Ele, o Senhor dos Senhores, além de agir no momento em que nós estamos vivendo, Ele pode garantir a mim e a você a certeza plena de eternidade. E aí, não são as lutas desse presente momento em que nós estamos vivendo que vão impedir o agir de Deus, porque se o pior acontecer aos olhos humanos, que é a morte bater à nossa porta, nós teremos a convicção de vida eterna na presença de Deus. Essa é uma das maiores experiências que o homem pode ter, que uma pessoa pode ter, experimentar a certeza do agir de Deus que garante eternidade. Qual é a realidade que você tem vivido? Será que você tem precisado enxergar o invisível do Senhor na sua vida para fazer com que você consiga enxergar a ação especial de Deus dentro da sua história? Só é possível nós experimentarmos isso com um profundo relacionamento com o Senhor. E aí nosso coração vai estar aberto para perceber a ação desse Deus na nossa vida. Qual que é a tua realidade? Será que Deus tem dito para você nessa manhã que você precisa começar a encarar os seus problemas, as suas lutas de frente, crendo que o Senhor vai agir na sua vida?
crendo que o Senhor vai agir quando nós entregamos toda a rédea da nossa vida nas mãos do Senhor e que o Espírito Santo de Deus, Ele pode agir falando conosco. O que Deus tem falado ao teu coração? Quais são os toques do Espírito Santo de Deus no mais profundo da sua alma? Quero dizer uma coisa para você. É possível experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida, sim, porque a palavra de Deus que nós cremos, ela revela isso. E sabe por que Deus faz isso? Por amor, porque Ele ama você e Ele ama você com um amor muito especial. Vamos permitir que Deus tome conta da nossa vida? Você quer fazer isso agora? Você que acompanha essa palavra, talvez o toque do Espírito Santo de Deus dentro do teu coração é que você tem tomado conta e segurado as rédeas da sua vida e Deus está dizendo, olha, é o momento de você entregar. E Deus está dizendo, deixa eu tomar conta de você. Deixe eu tomar conta de você porque eu amo você com um amor especial. E Deus está dizendo, entregue a sua vida totalmente a mim. Você que está acompanhando essa mensagem, é esse o desafio que Deus tem para a sua vida? Se for, eu queria que você orasse ao Senhor, dizendo, Deus, toma conta das rédeas da minha vida. O meu jeito não tem dado mais certo. A forma como eu tenho encarado a minha realidade não tem funcionado. E por isso o meu coração está começando a ter medo. E por isso hoje eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Você concorda comigo em fazer essa oração? Se você puder, feche os teus olhos e diga assim, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida e o meu coração nas tuas mãos. Eu reconheço, ó Deus, que tem agido, ó Deus, por vontade própria, mas a partir de hoje eu desejo que a vontade do Senhor seja realizada na minha vida. Muda a minha história, traga a convicção de que o Senhor está guerreando em meu favor. Por isso eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador e eu permito que o Espírito Santo de Deus tome conta da minha vida. E eu faço essa oração em nome de Jesus. Amém. Você fez essa oração? Se você fez, procure ajuda. Não tente resolver simplesmente do teu jeito. Talvez você vai fazer contato com alguém que você conheça na igreja, dizendo, olha, eu preciso de ajuda para recomeçar a minha vida, para sentir a presença de Deus. Se você está aqui no chat, você pode mandar uma mensagem aí, nós vamos estar falando com você e ter a certeza de que Deus sim tem planos e pode agir na sua vida. Agora, talvez o toque do Espírito Santo seja outro para você que acompanha essa mensagem. Talvez Deus está dizendo que é o momento de você parar de caminhar sozinho. Deus deseja que você desenvolva um relacionamento muito íntimo com Ele, para que você experimente o melhor de Deus. Talvez o Senhor está dizendo assim, olha, eu estou com saudade daqueles momentos em que nós conversávamos através da oração. E Deus está dizendo para você, olha, volte, para que você possa perceber a minha presença na sua vida. E Deus vai começar uma mudança especial dentro do teu coração e no mais profundo da sua alma. Você que já pertence ao Senhor, você que já experimentou o cuidado de Deus de uma forma muito especial, Deus está dando uma oportunidade de que os próximos dias que virão, você possa vivê-los na certeza da presença de Deus. Agora eu tenho uma palavra muito especial para você, em que o toque do Espírito Santo é que você precisa começar a encarar os seus problemas de frente. Talvez você tenha se identificado e dito assim, olha, eu tenho fingido que muita coisa não acontece porque eu não sei como resolver. Talvez a sensação e o sentimento que você tenha é de estar vivendo paralisado, a paralisia do medo e talvez de não saber o próximo passo que você precisa dar. Tem uma palavra especial de Deus para o seu coração. Deus pode libertar você da paralisia que você está vivendo e trazer uma vida de paz e liberdade, cheio da presença de Deus para os dias que ainda lhe restam. É o Senhor quem está trazendo essa palavra no nosso coração. É hora de encarar de frente os gigantes que têm assombrado o teu coração. Lembre-se, maior são aqueles que estão conosco. A presença de Deus, o exército celestial, do que as batalhas que nos cercam. Tem uma pergunta para você. Você aceita o desafio de se posicionar de uma forma diferente
e encarar o que tem paralisado você e impedido de que você experimente as vitórias que glorifiquem o nome de Deus? Você aceita esse desafio? Talvez para isso você vai precisar de ajuda. Chega de andar sozinho. Procure ajuda para que Deus possa fazer o sobrenatural acontecer na sua vida, mas não dê um passo a mais sem encarar verdadeiramente esses desafios. O primeiro passo que você precisa dar é aceitar. É aceitar que você é incapaz, às vezes, de resolver o teu problema sozinho. E você reconhecendo isso, você vai abrir as portas do teu coração para o agir de Deus. E Deus vai trazer pessoas como Paulo e Marta, que foram usados na minha vida para fazer uma revolução dentro da nossa casa. Deus vai trazer homens e mulheres de Deus para perto de você, para ajudá-lo nessa caminhada. Se você é essa pessoa, peça ajuda. Faça contato com alguém que você conheça aí da igreja, dizendo: olha, eu preciso de ajuda. O pastor falou lá. Talvez você vai escrever no chat aí: eu preciso de ajuda porque eu não tenho tido coragem de enfrentar os meus gigantes de frente. E Deus vai agir na sua vida de uma forma muito especial. É o desejo do meu coração, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Deus, obrigado por essa palavra, Deus, tão especial ao nosso coração. Eu quero clamar, Deus, para que o Senhor haja de uma forma muito especial, nos levando a ver o invisível do Senhor, Deus, buscando um relacionamento sim profundo contigo. Ensina-nos, Deus, a enfrentar os gigantes que vêm sobre nós, ó Deus, de uma forma ousada, com a convicção de que o Senhor está conosco, está guerreando à nossa frente. Eu oro por aqueles que entregaram a vida ao Senhor Jesus neste momento, através de uma oração, que o Senhor possa visitá-los de uma forma especial e trazer essa convicção da presença do Senhor, e o Senhor possa ter a liberdade de se revelar a eles, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Maior que reinos, maior que reis, maior que o mundo e que toda a criação, maior que os feitos e a sabedoria humana. Antes do início eras Deus.
então essa palavra maravilhosa, né, bastante edificante aos nossos corações, que possamos cada vez mais entender, procurar estudar a palavra do Senhor e ver os propósitos que Deus tem em nossas vidas. E nesse sentido descansamos no Senhor. Logo mais estaremos juntos às 19h30 no culto da noite. Que os irmãos estejam atentos, compartilhem o link no YouTube para que os familiares, amigos estejam em contato com a palavra de Deus. Vamos novamente orar, irmãos. Senhor, obrigado pela Tua palavra explanada. Obrigado por ter falado em nossos corações, ó Pai. Possamos confiar em Ti e não duvidar, ó Pai. Que tudo que o Senhor permite que aconteça em nossas vidas serve para a Tua honra e glória, Pai. E o Senhor tem um propósito por cada situação em nossas vidas. Possamos entender e descansar nisso, ó Pai. Nos dê um domingo abençoado, que logo mais à noite possamos estar juntos, mesmo de forma remota, louvando, cultuando ao Senhor, ó Pai. Nos dê uma ótima início de semana e que o Senhor esteja abençoando todas as famílias, em especial aqueles irmãos que estão enfermos, que o Senhor esteja restaurando, ó Pai, dando conforto para eles, ó Pai. É em nome precioso de Jesus é que eu oro. Amém, Senhor. Amém. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, no seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Que